Prepare o seu coração para receber algo extraordinário de Deus. Os próximos minutos podem fazer grande efeito em sua vida. O Espírito Santo deseja falar ao seu coração de forma individual para que você entenda o propósito de Deus. Acompanhe essa mensagem através do esboço disponível em nosso aplicativo. Caso você ainda não tenha o nosso aplicativo, é só acessar Google Play ou App Store e procurar pelo seguinte nome: App da Igreja. E então é só baixar. Lá basta direcionar para a Assembleia de Deus Catedral da Paz para você ter acesso a todas as mensagens e programações da nossa igreja. Prepare-se com fé e expectativa para o que Deus irá fazer ao seu coração. Eu gostaria que você pudesse pegar a sua Bíblia e pudesse localizar o texto do Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo de número 6. Louvado seja Deus. Nós vamos ler alguns versículos, mas eu quero ler a partir do verso de número 66. 66. João 6, 66. E nós vamos ler até o 69. Estão tentando localizar aqui para a gente parar com esse barulho, mas suporte aí um pouco. João 6, 66. Diz assim o texto: nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Verso 67. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou: vocês também vão embora? Verso 68. Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Verso 69. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Bendito seja o Senhor. O Evangelho de João, capítulo de número 6, começa com Jesus na cidade de Tiberíades. E na cidade de Tiberíades, coronel, Deus te abençoe, mais um que muitos irmãos aqui foram vencendo o Covid, né? Eu vou olhando aqui e graças a Deus. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. O capítulo 6 do Evangelho de João começa com Jesus na cidade de Tiberíades. E uma grande multidão, diz a Bíblia, vai até Jesus por causa dos milagres que Jesus havia operado, pelas enfermidades que Jesus havia curado. Todos aqueles milagres, aqueles sinais, que a cada milagre que ocorria, fazia com que a fama de Jesus se multiplicasse. Jesus ia ficando cada vez mais conhecido pelos milagres que ele operava. E os milagres de Jesus iam fazendo com que cada vez mais multidões e multidões viessem até Jesus. O capítulo de número 6 do Evangelho de João, Jesus está diante de uma grande multidão. E Jesus olha para essa multidão, e percebendo que essa multidão está faminta, e que não há perto nada com que essa multidão pudesse se alimentar, Jesus opera o que nós conhecemos como o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus vai multiplicar os pães e os peixes, e vai dar uma ordem expressa aos seus discípulos, dizendo: vocês vão comer, vão dar ao povo de comer, até que o povo se farte. Não negue ao povo, deixe o povo comer à vontade.
vontade, não proíba o povo, deixa comer. E o povo come, a tal ponto que nós vamos chegar ao texto bíblico que vai dizer que o povo comeu até ficar saciado completamente. O povo está dizendo: não aguento mais comer, comi demais. E agora Jesus dá uma ordem aos discípulos dizendo: então recolham o que sobrou, o que sobejou, e agora depositem em cestos. E quando eles fazem isso, eles vão reunir 12 cestos de pães. Jesus está agora com a multidão está farta, a multidão está saciada, e a multidão acabara de presenciar inúmeros sinais, milagres e maravilhas. A multidão está crescendo, a multidão está aumentando. Só que à noite, na calada da noite, Jesus vai sair com seus discípulos de Tiberíades para Cafarnaum. E a multidão não vai perceber, a multidão não vai ver, a multidão não vai notar que Jesus já não estava mais lá. O dia amanhece, Jesus não está mais em Tiberíades. Um olha para o outro e diz: cadê Jesus? E eles agora vão ter a informação de que Jesus saíra de Tiberíades e fora para Cafarnaum. A multidão vai atrás de Jesus, e os discípulos agora estão com Jesus, e eles olham e veem a multidão chegando. Os discípulos, penso eu, que já estão imaginando o que vai acontecer. Ontem teve cura, ontem teve milagre, ontem ele operou maravilhas, ontem ele deu de comer a essa multidão, e cada vez mais a multidão vai aumentar. Os discípulos estão empolgados, porque aquele era mais um dia de festa, aquele seria mais um dia de congresso, mais um dia de algo extraordinário e histórico. Só que, para surpresa dos 12 discípulos de Jesus, Jesus não recebe a multidão com bem-vindo. Jesus não recebe a multidão dizendo: venham, porque eu tenho mais para fazer. Não, Jesus recebe a multidão dizendo: ei, epa, vocês não estão vindo por causa daquilo que entenderam, daquilo que compreenderam de mim. Vocês estão vindo por causa do pão que perece. Jesus vai começar a dar o melhor de todos os discursos. Ele vai dizer: vocês não deveriam ter vindo por causa do pão que perece, porque ontem vocês comeram e hoje vocês já têm fome. Vocês deveriam ter me procurado, porque eu sou o pão da vida, e quem come da minha carne jamais terá fome. Vocês não estão vindo por causa de mim, das minhas palavras, do pão que eu sou. Vocês estão vindo por causa do pão que perece. A Bíblia vai dizer que os discípulos de Jesus se reuniram e disseram: dura é esta palavra que ele está pregando. Hoje não era para isso. Sabe aquele dia que o pastor está pregando, o irmão trouxe um convidado, trouxe um visitante, e ele fica pensando: hoje não, pastor, não prega uma palavra dessa hoje não. Eu demorei em conseguir trazer o irmão Ricardo. Demorei em conseguir trazer o irmão Ricardo aqui para fazer uma visita. Aí o senhor vai pregar uma palavra dessa? Os discípulos estão reunidos dizendo: ei, hoje não. Porque, irmão, presta atenção, os discípulos estavam empolgados com as multidões, e multidões empolgam a gente, sim ou não? Culto bom, culto com multidão. Evento bom, evento com multidão. Multidão é bom, multidão atrai, é gostoso o calor da multidão. Multidão é algo que mexe com a gente. Você quer ver um negócio? Quem canta sabe do que eu vou dizer. Você cantar para um grupo é uma coisa, você cantar para uma multidão é outra coisa. Você pregar para um grupo de pessoas é uma coisa, você pregar para uma multidão é uma outra coisa. A gente gosta de multidão, e os discípulos estavam empolgados porque as multidões estavam vindo. Só que agora Jesus dá uma palavra dura, e a Bíblia diz que um após outro vão começar a abandonar Jesus. Essa palavra é dura demais, eu não fico. Essa palavra é dura demais, eu vou embora. Essa palavra não é o que eu esperava dele, eu vou embora. E muitos, diz a Bíblia, que começam a ir embora, deixar Jesus, afastar-se de Jesus, de tal maneira
que eu consigo olhar, para você entender porque é que Jesus olha para os discípulos, eu consigo olhar e ver no olhar dos 12, um olhar de descrença, um olhar mais ou menos assim: a gente demorou tanto tempo para levantar a igreja, a gente levou tanto tempo para atrair as multidões, e agora que as multidões estão vindo, que a multidão está chegando, Jesus faz isso. Você consegue olhar no olho, no rosto de Pedro, Tiago, João, André? Eles estão reunidos dizendo: acabou tudo, a multidão está indo embora. Jesus tem uma palavra dura demais. Jesus foi jogar em rosto, na face deles, de que eles só vieram por causa da comida. O que tem? Custa nada. Só que Jesus, conhecendo os 12, Jesus vira para eles e diz assim: vocês querem ir embora também? Vocês querem ir embora também? Os discípulos, eu consigo ouvir um silêncio, até que Pedro quebra o silêncio. E Pedro fala uma das expressões mais lindas da Bíblia Sagrada. Quando Pedro vai olhar para o Senhor Jesus e vai dizer: para quem ou para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Pedro está olhando e está dizendo: eu não sei para onde eu poderia ir, eu não sei outro lugar que eu poderia estar, eu não sei para quem eu poderia correr, porque quando eu olho para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, quando penso em qualquer outro lugar que eu poderia estar, eu não quero estar em outro lugar, eu não me vejo diante de outro. Para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Esse texto vai revelar para nós algo que é chocante e que tem atormentado o coração de muitos pastores. Olhe para mim, olhe para mim. Muitos pastores chegam e dizem: será quantas pessoas, depois que acabar a pandemia, não vão permanecer na igreja? Quantas pessoas estavam aqui nos domingos, evangelista Luizmar, congregavam conosco, adoravam a Deus conosco, cultuavam ao Senhor conosco, mas talvez quando terminar essa pandemia e tudo isso passar, talvez não estarão mais aqui conosco. Quantas pessoas vão fazer isso em cada igreja que nós temos instaladas nessa cidade, nesse estado, nesse país? Pessoas que estavam entre nós, adoravam, cantavam e cultuavam conosco, e não estarão aqui depois da pandemia. Mas por favor, me escute agora. A resposta para essa pergunta é só uma. Deixa eu dizer, há poucos dias os pastores aqui sabem, um pastor esteve aqui conosco, e quando ele esteve, eu perguntei para ele: pastor, como vai a sua igreja? Ele disse: eu não sei. Eu disse: como assim? Ele diz: eu não sei nem se eu tenho mais igreja, porque voltou, mas ninguém voltou, o povo não voltou. Liberou para fazer culto, mas cadê o povo? O povo não voltou. E ele desesperado, com o coração aflito, com a alma amargurada. E a resposta para essa pergunta que muitos têm feito: pastor, quantas pessoas vão voltar? Quantas pessoas não vão voltar? Quanto por cento da população evangélica já não vai mais frequentar a igreja? Eu não sei quantos por cento, mas eu tenho uma resposta para essa sua pergunta, para essa sua indagação. Multidão vai embora, discípulo fica. Multidão desaparece, discípulo permanece. Multidão deixa, discípulo fica. Multidão vai embora, abandona, mas quem é discípulo fica na casa. Quem é discípulo permanece. Quem é discípulo não deixa. Quem é discípulo não abandona. Quem é discípulo fica. A questão não é quem vai ou quem fica, a questão é quem é discípulo e quem só é multidão. Porque multidão está enquanto tem pão, multidão está enquanto tem cura, multidão está enquanto está tudo bem. Mas o dia que não tem pão, não tem cura, não tem mais sinais, a multidão vai embora. Mas os discípulos olham para Jesus e dizem: para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Pastor, quem
é que vai ficar e quem vai embora? Multidão vai embora, discípulo vai ficar. Dá uma olhada para quem está do seu lado, não fala nada, até porque nós estamos num tempo difícil, mas só dá uma olhada para ver se ele tem cara de multidão ou de discípulo. Só dá uma olhada para ver se ele tem cara de multidão. Porque se ele tiver cara de multidão, jeito de multidão, e se ele for multidão, ele não vai permanecer. Mas discípulo, meu irmão, você pode ficar tranquilo, sossega teu coração, acalma tua alma, porque discípulo permanece, discípulo não vai embora. Eu sou discípulo. Quantos discípulos estão aqui? Levanta a mão e adora, levanta a mão e diz graças a Deus, levanta a mão e glorifica, porque discípulo fica. E sabe por que discípulo fica? Porque discípulo não se distrai. Lembra que eu preguei para você e disse para você que a multidão dormiu e quando acordou Jesus não estava mais? Lembra? Porque multidão distrai fácil. Multidão fica correndo atrás de movimento. Multidão corre atrás de movimento. Por isso que eu tenho muito medo de igreja de movimento. Porque a igreja de movimento, o dia que a água não roda, que o peão não gira, a multidão vai embora. Mas igreja de discípulos de Jesus é diferente. Se tiver tudo bem, fique tranquilo, eu estou aqui. Quando a coisa não acontece como eu esperava, eu permaneço aqui. Por quê? Porque eu não ando atrás de movimento, eu não me distraio com qualquer coisa. Sabe por quê? Escute, olhe bem agora para o que eu vou pregar para você. Multidão distrai com facilidade. Agora, a melhor definição de discípulo, sabe qual é? Aquele que se empoeira com a poeira da sandália do seu mestre. Discípulo pegou esse nome porque nas terras desérticas da Palestina, o mestre andava e o discípulo tinha que andar de perto para ouvir e aprender nos seus ensinamentos, porque a maioria dos ensinamentos era dado enquanto o mestre caminhava. E aí, discípulo ganha esse nome, porque enquanto o mestre andava, ele soltava poeira, e a poeira ia sujando o discípulo. Agora, meu irmão, quem tem que ficar tão perto para ser sujo pela poeira de uma sandália, ele está tão perto que não dá para perder o mestre de vista, não dá para perder o mestre de direção. Deixa eu dizer para você agora, e se você tem a mente de Cristo, agora você vai entender uma das grandes verdades: discípulo não consegue se distrair, porque ele está tão perto que a poeira do sandália do seu mestre está vindo nele. Ele está tão perto que não dá para distrair. Ele está tão perto, preocupado em receber, que ele não se distrai com qualquer coisa. Tem muita gente distraída nesses dias, porque não é discípulo, é multidão. Ele se distraiu com tanta coisa que está na televisão, na internet, na rede social. Rapidamente ele se perde de Jesus. Mas discípulo, ele não dá conta de se distrair, porque ele está tão perto que a única coisa que ele sabe é a poeira da sandália do seu mestre. Eu queria ministrar uma palavra ao seu coração agora. Jesus está chamando a nós como igreja. Há um tormento no coração dos pastores, há um desespero no coração dos pastores, e talvez há também no meu. Como é que nós vamos terminar tudo isso? Mas quando eu indagava ao Senhor, a palavra que queimava no meu coração é: acalme-se. Os meus discípulos vão permanecer. Os meus discípulos não se distraem. Quem não é discípulo se distrai com facilidade. Quem não é discípulo, uma hora ou outra ele está dizendo: estou tão longe de Jesus, porque ele se distraiu e perdeu Jesus. Mas quem é discípulo, ele está aqui, ele permanece. Agora escute, e eu sei que nós precisamos ceiar agora. Sabe quando você vai saber que é discípulo e não é mais multidão? Escuta essa palavra agora. Sabe quando é que você vai chegar à conclusão de que é discípulo e não é multidão? É quando você conseguir olhar para todos os lados e dizer assim: para onde eu poderia ir se só Cristo tem palavra de vida eterna?
É quando você olhar para todos os lados e dizer: eu não consigo imaginar a minha vida sem Jesus. Eu não consigo imaginar a minha casa sem Jesus. Eu não consigo imaginar a minha história sem Jesus. Eu não consigo imaginar um dia eu sem Jesus. Quando você olhar para todo lado e dizer: não tem nada que me satisfaça, não tem nada que possa me atrair, a ponto que eu deixe Jesus. Porque quando eu olho, eu me pergunto: para onde iria eu, se só Ele tem palavra de vida eterna? De vez em quando eu ouço alguém testemunhando, dizendo: irmão, a luta estava tão grande que eu pensei em desviar. Com todo carinho que eu tenho por você, o dia que você deixar de ser multidão e for discípulo, você vai passar luta e vai continuar passando, mas você vai dizer: não tem luta que faz eu largar a presença dEle, porque eu não consigo imaginar a minha vida sem Ele. Só quem não consegue imaginar a vida sem Ele, levanta a mão e agradece, glorifica. Eu não consigo imaginar, eu estou como Pedro: para onde iria eu, se só Tu tens palavra de vida eterna? Eu vi o pastor Antenógenes ministrando a aula aqui hoje pela manhã, e ele citou um texto que eu já tinha preparado, texto de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, Paulo dizendo: se vocês pensam ser, eu muito mais. Paulo estava dizendo: eu tenho tantas coisas para me orgulhar. Eu podia me orgulhar do meu conhecimento, eu podia me orgulhar da quantidade de línguas que eu falo, eu poderia me orgulhar do meu conhecimento da lei, porque da minha idade eu supero a todos. Mas isso eu considero como esterco, eu considero como nada, porque para mim o que é válido é Cristo. Para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Eu só consigo ver a Cristo, e tudo é supérfluo, tudo é nada se comparado à excelência da glória de Cristo. Discípulo olha e diz: eu não consigo ver a minha vida sem Jesus. Fica de pé. Eu quero orar com você, nós não vamos atrasar. Para onde iremos nós, se só Tu tens palavra de vida eterna? A característica da multidão é que a multidão se distrai fácil. A característica da multidão é que a multidão só fica enquanto está tudo bem. Enquanto tem pão, eu tô. Está tendo milagre, eu tô. Mas discípulo, ele fica quando ele não vê nada. Ele diz: eu não estou vendo nada. Eu nem sei o que vai ser amanhã, mas eu estou aqui porque eu sou discípulo. E eu não tenho outro lugar para ir. Eu não tenho outro lugar que eu queira estar. Coloque a mão agora sobre o seu coração. E eu quero só lembrar você um texto da Sagrada Escritura. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na Tua casa todos os dias da minha vida. Você pode dizer isso para o Senhor: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na Tua casa todos os dias. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na Tua casa todos os dias, Senhor. Discípulo é aquele que permanece, discípulo é aquele que fica, discípulo é aquele que não vê outro lugar onde ele queria estar, onde ele queira estar, é em Cristo. Pai, eu estou orando agora por cada pessoa que aqui está, e eu estou pedindo ao Senhor, ó Deus, que se há alguém aqui em nosso meio, que ainda compõe o grupo da multidão, que ainda não se tornou verdadeiramente discípulo, que ainda, Senhor, te segue de forma distraída, que às vezes quando percebe já está longe demais do Senhor. Gente que muitas vezes, Senhor, tem te buscado apenas quando as coisas não vão bem, ou porque querem milagres, mas hoje estão aqui, Senhor,
e talvez esperavam ouvir outra palavra, mas a palavra que o Senhor está falando e tem falado ao coração delas é esta palavra. Meu Deus, toca nessa pessoa agora, que haja, Senhor, o penetrar da Tua palavra, que é viva e eficaz e que não volta vazia, e que haja agora uma mudança, Senhor, extraordinária e sobrenatural, para que, Senhor, pessoas aqui deixem de ser multidão e passem a ser discípulos. E hoje nós declaramos: para onde ou para quem iremos nós, se só Tu tens palavra de vida eterna? Nós te adoramos no nome de Jesus.